Vamos a alguns verbos. Nós trabalhamos alguns já em sala de aula, aqui pelo sistema via satélite. Você conhece alguns verbos fundamentais, o verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Você conhece muito bem, nós vimos aqui o verbo visar. Quem visa, visa a alguma coisa no sentido de objetivar. Foi isso? Nós vimos vários verbos fundamentais. O verbo assistir. Assistir em algum lugar no sentido de morar. Assistir a alguma coisa no sentido de ser telespectador. Assistir a alguém ou alguma situação, no caso de dar assistência, o médico assiste o paciente. Nós vimos alguns verbos principais já em aula, não é isso? Eu vou dar um complemento de mais 12 verbos, passar por eles, dar alguns exemplos para que nós comentemos, tá certo? Vamos ao primeiro desses novos verbos aí na regência verbal, tá ok? Vamos lá. Primeiro o verbo abraçar. Olha aí, ele pede objeto direto. Veja o exemplo comigo aí. Nós todos o abraçamos pelo seu excelente desempenho nos testes. Nós todos o abraçamos. Quem abraça, abraça alguém. Eu não vou dizer nós todos lhe abraçamos, porque o lhe funcionará com objeto indireto, você sabe disso. Nós todos o abraçamos pelo seu excelente desempenho nos testes. Olha o outro verbo agora, acudir, né? O verbo acudir pede os objetos indiretos, a ou lhe. Repito, é um complemento que nós estamos dando aí em relação à regência verbal. Verbos que você encontra nas gramáticas, nos dicionários, em todos os livros que trabalhem regência verbal. O verbo acudir pede os objetos a ou lhe. Veja o sentido diferenciado deles. O médico lhe acudiu na hora certa. Cuidou, né? No sentido de cuidar, ele é indireto. O médico lhe acudiu. Depois veja neste outro caso. Os alunos acudiam ao professor quando indagados. Os alunos acudiam ao professor no sentido de responder ao professor. Respondiam à sua pergunta. Os alunos acudiam a ele. Um uso pouco comum do verbo acudir, mas pode aparecer em alguma prova, em algum texto, né? Mais um. O verbo adorar. Adorar, bem dizer a Deus, né? Muito comum. Observe aqui comigo. Muitas pessoas dizem, eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus. Esse a é exigido pelo verbo? Quem adora, adora alguém. Quem adora, adora alguém. Deus, por exemplo, é adorado, né? Então, eu adoro Deus. Só que foneticamente, claro, é melhor dizer adorar a Deus. Funciona quase como uma vogal de ligação, para melhorar a pronúncia, adorar a Deus, adorar a Deus. Mas é uma preposição. Isso não deixa o objeto indireto. Essa preposição não deixa o objeto indireto, porque ela não foi exigida pelo verbo. É aquele famoso caso de verbo, de objeto direto preposicionado, pelo uso constante, pela ação constante desse tipo de frase. Então, ela se consagra na língua como correta, mas não garante ao complemento essa possibilidade de ser indireto, de ser objeto indireto por ter preposição. Porque o verbo adorar não exige a preposição. Observe os exemplos na tela. Primeiro eu tenho, nós o adoramos. Eu não digo nós lhe adoramos. Quem adora, adora alguém. É objeto direto. Ok? E veja outro caso aí. Todos os santos te adoram, ó Senhor. Quem adora, adora alguém. Ó. Todos os santos te adoram. Olha o ti, objeto direto. Eu não disse todos os santos lhe adoram. É ti, não é lhe. Agradar. Mas um verbo, ó, direto no sentido de acariciar, fazer um agrado, um carinho. Ele é direto. E indireto no sentido de ser agradável. É agradável a alguém, né? Agradar a alguém é ser agradável a essa pessoa. Ter um comportamento agradável. Olha o exemplo. Naquela noite, o namorado não a agradou, não a acariciou. Quem agrada, agrada alguém no sentido de acariciar, de fazer carinho. Nesse sentido, é direto. Ele não disse o namorado não lhe agradou, disse não a agradou. E observe o caso de próclise, né? O não é um atrativo, não a agradou. Você não vai dizer não agradou-a, não a agradou. Um outro exemplo ainda, observe. A resposta não agradou ao juiz. Quem agrada, agrada a alguém no sentido de ser agradável àquela pessoa. Não foi agradável ao juiz, o juiz parece não ter se conformado com a resposta, acolhido essa resposta. Atingir. Observe o verbo atingir também, muito usado no dia a dia. Ele pede objeto direto, ou seja, objeto sem preposição, complemento sem preposição. Você de todo o Brasil, que talvez tenha entrado na aula agora, que não tem o domínio da análise sintática ainda, poderá acompanhar nos módulos seguintes nossos,
Nossos aí, o módulo 5 nosso terá a parte de análise sintática, tá certo? Então observe aí, atingir pede objeto direto. Veja bem, as denúncias não atingiram o presidente. As denúncias não atingiram alguém, atingiram o presidente. A tecnologia atingiu um patamar altíssimo. O verbo chegar. Um momentinho aqui, é comum as pessoas dizerem assim, eu cheguei em casa, eu cheguei em casa. E claro, ninguém vai dizer o tempo todo eu cheguei à casa, como pede a norma culta. É aí um conflito da língua. Todos usam cheguei em casa, cheguei no colégio, cheguei em algum lugar, cheguei no shopping. Ninguém diz eu cheguei ao shopping. Raramente, né? Cheguei à casa. Quando eu cheguei à casa, eu a telefonei. Dificilmente isso vai ser usado. Mas é o que seria culto, pela norma culta da língua aí, algo discutível, né? O uso prevalece também na língua em muitas situações. Então é possível que daqui à frente esse verbo já admita chegar em, e não somente chegar a, chegar em casa também, tá ok? Alguns gramáticos, inclusive, já admitem a possibilidade. Mas observem os exemplos mais tradicionais quanto ao uso desse verbo. O diretor chegou ao colégio às 7h30, uma frase comum, a gente usa sempre, né? O diretor chegou ao colégio, muitos usam chegou no colégio. É o que eu falei, é o uso comum da coloquialidade. A norma culta ainda exigindo o a apenas. Depois, quando chegarmos à casa, veja aí, não tem crase porque seria a sua casa, né? Não há o acento grave indicador de crase, que está na concepção de próprio lar. Quando chegarmos à casa, ligaremos. Esse é o caso que eu comentei agora há pouco. Geralmente você não usa, né? Chegar à casa. Mas aí a norma culta, de fato, pede que quem chega, chega a algum lugar. O verbo conhecer, ele pede objeto direto. Veja aí o caso, né? Conhecemos lugares maravilhosos este mês. Quem conhece, conhece alguma coisa. Conhecemos lugares maravilhosos este mês. Uma próxima frase. Conhecer a Deus é ouvi-lo e obedecê-lo. Que lindo. Conhecer a Deus é ouvi-lo e obedecê-lo. Tive ontem, domingo agora passado, né? No show do Padre Fábio de Mello. Que bonito. Que mensagem legal do Padre Fábio. Amigo de tantas épocas, né? Conheço o Padre Fábio desde que ele não tinha nenhum CD gravado ainda. Nenhum CD. Hoje ele tem mais de 10. Como é bom vê-lo progredir. Porque talvez ele entenda bem esta situação. Conhecer a Deus é ouvi-lo, é obedecê-lo. Que bonito. Deixa eu destacar para vocês o conhecer a Deus. E quem conhece, conhece alguém. Quem ama, ama alguém. Quem louva, louva alguém. Quem adora, adora alguém. Esses 4 verbos. Amar, louvar, adorar, conhecer. Verbos que normalmente nós usamos para nos referirmos a Deus. Para fazermos referência a Deus. E veja, adorar Deus, louvar Deus, amar Deus, conhecer Deus. Os as que possivelmente podem entrar, amar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus e conhecer a Deus, não são exigências dos verbos, entenda. São elementos que se encaixam aí após esses verbos, nessas frases, para melhorar até a pronúncia. Amar Deus, amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Ele melhora a pronúncia. Mas esses objetos são considerados diretos e não indiretos, porque os as estão aí inseridos, essas preposições, não são exigências dos verbos, tá ok? Nenhum verbo exige esse a, nem o adorar, nem o conhecer, nem o amar, nem o louvar. Louvemos Deus, amemos Deus, adoremos Deus, e que assim seja, amém. Mas o a pode entrar, professor? Pode. Pode, mas não é uma exigência dos verbos, isso que eu estou dizendo. Não são objetos indiretos. Conhecer a Deus, neste caso, ó, destacadozinho aí em amarelo, conhecer a Deus poderia ser conhecer Deus, é ouvi-lo e obedecê-lo. Ok? Veja comigo, diga se as frases respeitam ou não a regência. Atenção, rapidinho. Vamos passar um pouquinho, não tem problema. Diga se as frases respeitam ou não a regência. O amigo não costumava pagar o médico. Veja, quem paga, paga alguma coisa, se for coisa é direto, e se for alguém, se for uma pessoa, é indireto. Então, o amigo não costumava pagar ao médico a dívida, a consulta, alguma coisa, alguém. Então, seria pagar ao médico. No caso 2, ela não perdoou ao primo os seus erros. Aí, perfeito, ó. Tanto pagar como perdoar tem objetos diretos de coisa e indiretos de pessoa. Ela não perdoou ao primo, a pessoa, os seus erros.
não perdoou os erros do primo, ok? Era outra possibilidade. Correto aí. 3. Não perdoamos os erros dos políticos. Quem perdoa, perdoa alguma coisa de alguém. Tudo bem. Os erros dos políticos. Não perdoe, por favor. A eleição está chegando. Cuidado com quem vai votar. O pai visava sempre ao bem do filho. Quem visava aí no sentido de objetivava. Olha, tudo bem. O pai visava sempre ao bem e não visava o bem, como muitos usam. Inclusive, alguns gramáticos estabelecem como uso possível já. Mas estamos ainda, eu diria, em transição. O pai visava sempre ao bem do filho, tá ok? Depois, na sequência, 4 está correto. Olha o 5º. Foi difícil visar aos passaportes. Aí não. Aí visar está empregado no sentido de marcar o passaporte, de carimbar o passaporte. Então, no sentido de visar ou no sentido de mirar, mirou o alvo, esse verbo é direto. Vocês sabem disso, nós já vimos, inclusive em outras aulas, em outros momentos. Aí, nesse caso, foi difícil visar os passaportes. Eu vou encerrar definitivamente nosso momento hoje com essa outra frase, com outro pensamento do psicólogo que eu citei há pouco, o Carl Gustav Jung, o grande Jung, que dizia o seguinte: não queira ser normal, queira ser sempre além do normal, supere-se. Olha que coisa linda ele diz, encerrando hoje a nossa aula. Ser normal é a meta dos fracassados. Por isso não queira ser apenas normal, supere-se, vá além, busque outros horizontes. Ser normal é a meta apenas daqueles que já são fracassados. Não estabeleça para você um limite. Peça a ajuda de Deus, da família, dos amigos, estude e vá além. Reja, já que nós falamos de regência, saiba reger também a sua vida, tá ok? Comande-a e não deixe a vida levá-lo. Não deixe que a vida, como diz a música, deixe a vida me levar. Leve a sua vida. Seja além do normal. Busque novos sonhos, novos horizontes. Um abraço, Deus os abençoe e até nossa próxima aula, se Deus quiser. Um abraço do professor Eduardo Sampaio, de todo o Sistema Residência, e até a próxima.